Química Ambiental do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú. Estaremos dando início agora à discussão acerca de outro sistema, o sistema aquático. Então estaremos abordando a partir de então a química da água. Estaremos dando início ainda nesse mesmo conteúdo uma abordagem dos conceitos de equilíbrio químico, alguns dos equilíbrios químicos que tipicamente são encontrados em fase aquosa e como esses mesmos equilíbrios influenciam sobre determinados fenômenos existentes em fase aquosa. Para iniciar essa discussão, estaremos abordando hoje o equilíbrio ácido-base, o equilíbrio de neutralização em fase aquosa. Esse aspecto será discutido nesse conteúdo de uma forma mais profunda, uma vez que os conceitos básicos de equilíbrio de neutralização já foram previamente vistos em disciplinas anteriores. No caso, conceitos relacionados a ácidos fortes ou ácidos fracos, base forte, base fraca, né? As constantes de equilíbrio químico envolvido, que são as constantes de acidez ou constante de basicidade, já foram discutidas, inclusive, anteriormente no próprio conteúdo de química da atmosfera, especificamente no conteúdo de chuva ácida. Mas, de qualquer modo, as constantes de equilíbrio químico trabalhadas serão, nesse ponto, a constante de acidez, representada simplesmente por Ka, ou constante de basicidade, representada de Kb. Lembrando que o conceito matemático de equilíbrio químico é aquele em que temos a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, cada termo sendo levado a seu respectivo coeficiente estequiométrico. Lembrando ainda que nesse mesmo aspecto matemático, as constantes de equilíbrio não são ponderadas com relação às concentrações de espécies em estado líquido ou sólido. Apenas espécies em estado iônico, molecular ou gasoso são levadas em consideração. No caso em questão, então, iremos trabalhar do ponto de vista da influência do pH sobre a predominância de espécies, um aspecto bem interessante a se avaliar de uma forma mais aplicada a determinadas substâncias químicas, e do ponto de vista ambiental isso é bem relevante. Então, essa predominância de espécies em função de um parâmetro, que no caso aqui é o pH, é o que nós denominamos de especiação. A especiação é quando se faz um detalhamento das espécies químicas que constituem o sistema. No caso, mesmo que uma espécie não esteja sendo mostrada em nível de concentração relevante, ela ainda existe, porque de qualquer modo ela assume uma condição de equilíbrio químico com as outras espécies que elas são conversíveis entre si. Essa representação do nível de predominância de uma espécie sobre a outra dentro de um mesmo equilíbrio químico é representada acerca do coeficiente alfa. Coeficiente alfa, então, é uma razão, é uma quantidade, é uma fração pela qual aquela espécie química é representada numericamente. Então, como estamos tratando aqui do equilíbrio de neutralização, ou equilíbrio ácido-base, vamos abordar aqui de um ponto de vista genérico, um ácido fraco qualquer, representado de HA, onde vejam que esse HA pode estar presente em sua forma molecular, a estrutura HA, ou ainda em sua forma ionizada, o ânion A-. A depender do pH do meio, teremos mais ou menos uma das concentrações, uma das espécies químicas que foram trabalhadas. Do ponto de vista de deslocamento de equilíbrio, essa reação é limitada pelo pH do meio, sendo esse pH representado pela presença do íon H+. Então vejam que imaginamos uma condição de acidificação do meio, ou seja, uma elevação da concentração de H+ nesse sistema. Ora, se estamos aumentando um dos membros do lado da direita dessa reação, o sistema sempre se comportará de maneira inversa a essa perturbação. Então o sistema tentará retirar aquilo que foi aumentado.
Com isso, o sistema se deslocará no sentido da direita para a esquerda. Como consequência desse deslocamento, teremos o aumento da espécie HA, da espécie molecular, e uma diminuição da espécie A-. Do contrário, se estivermos trabalhando numa condição de alcalinização desse sistema, ou seja, diminuição da concentração de H+, consequentemente, aumento do pH daquela solução, o sistema se deslocará em sentido inverso à perturbação. Se estamos diminuindo a concentração de H+, o sistema tentará repor aquilo que foi perdido. Com isso, o deslocamento ocorrerá no sentido da esquerda para a direita. Como consequência desse deslocamento, teremos uma diminuição da fração molecular e um aumento da fração iônica. Percebam que essa última situação em que estamos aumentando o pH é o que está sendo representado por esse gráfico. Em condição de acidez, temos uma predominância da fração molecular no meio. Entretanto, ao se elevar o pH, aquela espécie química que estava desprezível, mas ainda assim existente, que no caso aqui é a fração iônica, vai se tornando cada vez mais relevante, justamente fruto do deslocamento de equilíbrio, até chegar a um ponto, um determinado valor de pH, em que essa espécie passa a predominar sobre a outra. Esses valores de predominância são representados pelos coeficientes alfa de cada espécie química, sendo esses valores de coeficiente alfa calculados em função das expressões das equações matemáticas apresentadas nesse ponto. Não vou detalhar como se alcançar essas expressões, mas é uma metodologia razoavelmente simples em que leva uma consideração química a priori e posteriormente temos um desenvolvimento matemático. Depois posso disponibilizar um material que leva então ao alcance dessas equações matemáticas. Mas vejam que um ponto que chama a atenção é que os denominadores de ambas as frações, seja molecular, seja iônica, são exatamente os mesmos. Visto que isto é uma fração, o que irá variar, consequentemente, é apenas o numerador nas espécies. A fração molecular, por ainda não ter sofrido ionização, não terá no numerador a presença da constante de equilíbrio Ka. Fato este que já ocorre na fração ionizada, sendo a constante de acidez uma representação da ionização dessa espécie molecular. Temos aqui a espécie amônia, salientando que a expressão anterior foi desenvolvida para um ácido fraco, mas que o raciocínio é exatamente o mesmo para espécies básicas, só lembrando de trocar H+ por OH- e Ka por Kb. No equilíbrio da amônia, temos que a presença de amônia em fase aquosa fará com que essa amônia possa estar sendo representada com a fração iônica, que é o íon amônio, em conjunto à hidroxila. Por isso, então, que a amônia é uma espécie básica. Esse equilíbrio ainda chama a atenção por ser um equilíbrio de fases. Uma vez que, a depender da forma pela qual a amônia esteja representada, seja a sua forma molecular ou iônica, ela estará na forma gasosa ou aquosa. Então, quem vai governar, o parâmetro químico que irá governar o estado físico que a amônia estará presente naquele meio é justamente o pH da solução. No caso em questão, com o aumento do pH, o que se percebe é um deslocamento do equilíbrio da esquerda para a direita. Melhor dizendo, da direita para a esquerda, desculpa. O aumento do pH, ou seja, o acréscimo da concentração de hidroxila, faz com que o deslocamento ocorra da direita para a esquerda, favorecendo a espécie molecular amônia em detrimento à espécie iônica amônio. Então, em meio relativamente ácido, temos uma predominância da espécie iônica, porém em meio básico, temos uma predominância da espécie gasosa. Isso é muito bem perceptível em ensaios de química analítica ou em qualquer operação que se fará uso da amônia ou do amônio, em que uma alcalinização
tem como consequência a percepção do odor característico da amônia. Fato esse que não existe em meio ácido, uma vez que a amônia não está na forma de um gás, mas sim na forma de um íon. Agora imagine essa mesma situação sendo aplicada do ponto de vista ambiental, em um efluente industrial ou até mesmo doméstico, extremamente carregado de fração nitrogenada na forma de amônia. Uma das formas de se remover ou minimizar o impacto causado pela amônia é um ajuste do pH do meio, sendo que, quando presente em sua forma gasosa, essa amônia pode ser facilmente removida por um simples revolvimento da água, uma vez que esse gás facilmente será então expulso da fase aquosa e migrará para uma fração atmosférica. Então, em determinado nível de pH, estaríamos trabalhando em um favorecimento da fração gasosa em detrimento da fração iônica. Visualizando o gráfico, esse ponto é plenamente atingido em pH no intervalo de 9 a 10, onde a predominância da fração gasosa já é bem relevante em detrimento da fração iônica. Então, uma das formas pelas quais nós podemos minimizar o impacto da poluição amoniacal é simplesmente com o ajuste de pH do meio. Esse mesmo raciocínio é aplicado em diversas operações de química analítica para fins de quantificação de compostos, como é o caso principalmente do teor de amônia, do nitrogênio amoniacal presente em solos ou em nutrientes encontrados no ambiente. Ou seja, um H+, ou um OH-, é no caso aqui o ácido hipocloroso, que iremos discutir na etapa de desinfecção, quando estaremos trabalhando das etapas de tratamento de água e de efluentes. O ácido hipocloroso, presente na água sanitária, é um importante agente de desinfecção, sendo que, dentre as suas possibilidades de estrutura molecular disponível, teremos duas: a sua forma molecular, HOCl, ou a sua forma iônica, que é o ânion hipoclorito. No caso em questão, já que estamos trabalhando para fins de desinfecção, é preferível que a espécie molecular predomine sobre a espécie iônica, uma vez que a estrutura molecular do ácido hipocloroso é mais facilmente difundida através da membrana celular dos micro-organismos, uma vez que a membrana celular tem uma camada uma dupla camada elétrica que impossibilita em certa extensão a difusão, a penetração de uma espécie carregada, como é o caso do ânion hipoclorito, coisa que não existe a espécie neutra molecular ácido hipocloroso. Além disso, a capacidade de oxidação do ácido hipocloroso é superior à capacidade de oxidação do ânion hipoclorito. Por conta dessas características, é importante que tenhamos um ajuste do pH do meio de forma a prevalecer a espécie molecular sobre a espécie iônica. Graficamente, em função também das equações demonstradas anteriormente e a partir do valor da constante de acidez desse ácido, temos que o perfil de distribuição das espécies é plotado segundo esse formato, em que até pH aproximadamente 6, temos uma predominância bem relevante da espécie molecular, o verde aqui, ou seja, do ácido hipocloroso ao ânion hipoclorito. Porém, ao passo que esse pH é elevado, a espécie hipoclorito vai ganhando relevância, até chegar a um ponto que ela passa a predominar. Essa predominância do hipoclorito em relação ao ácido hipocloroso é indesejável. Daí o fato de haver a necessidade de um controle rigoroso do pH em estações de tratamento de água. A última etapa da estação de tratamento de água é a desinfecção, a qual só ocorrerá de forma eficiente se o pH do meio favorecer a predominância da espécie ácido hipocloroso em função do ânion hipoclorito. Por isso, então, que é necessário fazer um prévio ajuste do pH para que o cloro do ácido hipocloroso consiga atuar de forma eficiente. Isso é válido para as estações de tratamento de água, as ETAs, bem como, tipicamente, isso é encontrado
no tratamento de pequenos reservatórios, como é o caso das próprias piscinas. As piscinas precisam ter um ajuste prévio de pH para que o cloro consiga atuar de forma eficiente. Mais adiante, acerca da complexidade das espécies trabalhadas. E aí a gente está diante agora de uma situação de um ácido diprótico, um ácido que se ioniza em duas etapas, em primeira e segunda extensão de ionização. Em duas etapas de ionização, esse ácido diprótico, o H2A, ele pode estar presente em sua forma neutra molecular, em uma primeira forma ionizada, que essa forma inclusive é intermediária, ora é formada, ora é decomposta, e uma última forma ionizada. Daí o gráfico está constituído de 3 linhas. As 3 linhas representam justamente as 3 espécies químicas possíveis pela qual esse ácido pode estar presente. Cada linha foi construída em função das equações derivadas para o ácido diprótico. A fração molecular, vejo que no numerador não possui a constante de acidez, que é característica da etapa de ionização. A primeira etapa de ionização, onde já é inserido uma constante de acidez e removido um dos hidrogênios. E a última etapa de ionização, onde agora nós temos as duas constantes de acidez, porém sem nenhum hidrogênio, uma vez que a última espécie ionizada, obviamente, não tem hidrogênio em sua estrutura. Como é um ácido diprótico, você tem aqui no denominador uma expressão quadrática, que é a mesma para as 3 espécies. Bastante discutido nos princípios de chuva ácida, né? E tem aí uma relevância grande também acerca do equilíbrio em relação ao gás carbônico atmosférico, decorrente dos processos industriais, antropogênicos e com intensificação do efeito estufa. Então, a partir das suas 2 etapas de ionização e dos seus 2 valores de constante de acidez respectivos, o perfil de distribuição de espécies para o ácido carbônico é demonstrado por esse gráfico apresentado, onde a fração em linha verde, representada pelo H2CO3, que é o que nós costumeiramente chamamos de ácido carbônico, predomina. Lembrando que ácido carbônico é uma espécie que não existe. O ácido carbônico, na realidade, é a fração dissolvida de CO2 em fase aquosa. Porém, uma vez dissolvido, ele irá se ionizar. E em condição de relativa neutralidade do meio, ou seja, aumento do pH, esse H2CO3 vai sendo convertido em HCO3-, que é o ânion bicarbonato. Então, em maiores valores de pH, o bicarbonato já vai assumindo relevância, vai crescendo em predominância, até chegar a um ponto em que, com o contínuo aumento de pH, ele já passa a ser decomposto. Daí o fato do seu declínio de quantidade. E ao passo em que ele diminui de concentração, vai se aumentando a sua última fração ionizada, que é o ânion carbonato. Então, a depender do valor de pH, você terá a predominância de uma das 3 espécies do ácido carbônico: CO2, bicarbonato ou carbonato. Sulfeto de hidrogênio, ou ácido sulfídrico, o H2S. Assim como para a amônia, essa espécie chama a atenção quanto ao equilíbrio de fases, uma vez que o sulfeto de hidrogênio é uma estrutura molecular de elevada volatilidade, é um gás, que a depender do pH, ele pode predominar no meio, o que caracterizaria o cheiro, o odor característico de ovo podre, né? Mas que em distintos valores de pH você já tem essa espécie sendo convertida a frações iônicas. E, obviamente, o odor vai sendo eliminado. Então, uma forma também que pode se realizar a diminuição do odor característico de sistemas que possuem sulfeto de hidrogênio em concentração relativamente grande é um ajuste do pH do meio. Notem que a fração molecular, o H2S, ela predomina
até pH aproximadamente 6. Em pH maior do que 6, a fração intermediária, que é o bisulfeto, vai aumentando de concentração. E a última espécie que irá predominar será o ânion sulfeto, e esse existirá em pH extremamente alcalino. Então, a maior fração, a maior quantidade de espécie ionizada do enxofre, no caso aqui o enxofre reduzido, será na forma do ânion bisulfeto, o HS-. Polipróticos, aqueles que se ionizam em mais de 2 etapas. Iremos representar um ácido triprótico aqui em questão, onde esse ácido triprótico terá 3 etapas de ionização, sendo representado por 4 espécies possíveis: espécie molecular neutra, primeira espécie ionizada, segunda espécie ionizada e última espécie ionizada. Note que agora, como nós temos 3 hidrogênios, a equação presente no denominador é a equação cúbica. E ao passo em que aquela ionização vai ocorrendo, o hidrogênio vai sendo removido e inserido a constante de equilíbrio. Hidrogênio removido, constante de equilíbrio, até se chegar na última situação em que não se tem hidrogênio no numerador com a participação das 3 constantes de equilíbrio. Notem que essas expressões, elas todas são construídas em função de valores constantes, K1, K2, K3, e como única variável você tem a concentração de hidrogênio, ou seja, o pH do meio. E facilmente é encontrado então um perfil gráfico em que você percebe as 4 linhas atuantes. A linha azul, da primeira espécie molecular, linha laranja, da primeira espécie ionizada, linha cinza, da segunda espécie ionizada, e linha amarela, da última espécie ionizada. Como grande exemplo dessa situação, um ácido triprótico, onde a sua composição química, decorrente da presença de fósforo, constitui uma importante fonte de nutrientes às plantas, né? Então você tem aí uma dependência da disponibilidade de fósforo com o pH do solo. Então, no caso em questão, o ácido fosfórico está sendo ionizado em suas 3 etapas, com os 3 valores de constante de equilíbrio sendo apresentados, e construído o gráfico de distribuição das suas 4 espécies demonstradas a seguir: ácido fosfórico, dihidrogenofosfato, hidrogenofosfato e ortofosfato. Né? Por exemplo, para as plantas, é interessante que se tenha um pH de tal modo que as 2 espécies intermediárias, o dihidrogenofosfato e o hidrogenofosfato, estejam predominantes. As plantas, por exemplo, não conseguem absorver o fósforo das frações molecular e da última fração ionizada. Então, o pH do solo tem que estar no intervalo de aproximadamente 4 a 5 até aproximadamente 9. Fora desse intervalo, que convenhamos é bem extenso, você já tem uma perda de disponibilidade de fósforo para a assimilação pelas plantas. Solos de elevada acidez, ou seja, pH menor que 4, já constitui uma grande quantidade do fósforo presente em sua forma molecular, o que não é facilmente assimilável pelas plantas, né? Então, daí a consequência da precipitação de uma chuva ácida também. Você tem uma mudança do perfil de distribuição das espécies, de alguns dos principais nutrientes presentes no solo. Então, a gente pode encerrar nossa aula por aqui. Foi destinada a essa apresentação da distribuição das espécies em função do pH, o que nós chamamos de especiação. E a gente vai aplicar um pouco desse conteúdo mais adiante quando fizermos uma interseção de alguns dos equilíbrios químicos em um sistema global. Okay? Então podemos dar por encerrado nossa aula de hoje e até breve.